longas que desaparecem uma vez a cada 1000 ou 10.000 anos. Para um cometa aparecendo pela primeira vez nos arquivos da história, não há essencialmente nada que possamos fazer com a tecnologia de hoje. Temos alguns meses de alerta, talvez um ano no máximo. Não sabemos a trajetória muito bem. Não podemos enviar a espaçonave. Então, sinto em dizer que se houvesse um cometa gigante com o nome da Terra escrito nele, vindo em nossa direção pela primeira vez, é adeus mundo cruel. Sinto muito. Um presságio muito ruim que, na verdade, chega a acontecer. Se um cometa desconhecido estiver se aproximando da Terra pela primeira vez na história, está definitivamente vindo rápido. Visualizar o movimento de um cometa em sua órbita é um pouco como visualizar o movimento de uma bola sendo jogada no ar. Começa se movimentando bem rapidamente, diminui no ápice e acelera em direção ao chão. Isto é, na verdade, uma órbita parcial. Vamos olhar uma órbita completa. Então, conforme o cometa se distancia do Sol, está se movendo bem rapidamente, até que, com a influência gravitacional do Sol, diminui, atingindo o ápice, um ponto que chamamos de afete. A partir desse ponto, acelera em direção ao Sol, retornando à sua posição original. Com nosso entendimento recém-descoberto dos perigos que se escondem no sistema solar, temos que estar cientes que alguns desses maus presságios realmente acabam tendo os humanos da Terra. Enquanto nossos antepassados temiam os cometas, eles estavam ainda mais aterrorizados com outro mau presságio no céu. Um que chega com uma sombra repentina e o terror do dia se transforma em uma noite sem fim. Esta faixa horária é um oferecimento de ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. O poder é perigoso. Essas são as palavras dos deuses. Mas esse poder, esse perigo, é tudo. E aqueles que sonham com um perigo podem acordar para a sua morte. Mas a vida deve ser vivida ao máximo antes que ela acabe. Os deuses já escreveram a minha história. A vitória ou Valhalla? Vikings, amanhã, às 10 da noite, no History 2. Assistindo seu time do sofá? Max é viajar para vibrar com seu time no estádio. Ouvindo sua banda favorita no quarto? Max é curtir o show ali no meio da galera. Feriado em casa? Max é se conectar com a família em um lugar inesquecível. Max é viajar mais sempre que quiser. Nossa, você tem que ver essa série. Esse filme eu não assino, só tem os outros 5. Eu sei bem como é. Bem que podia ser igual o C6 Carbon, né? Tudo que a gente quer num app só. Isso me faz pensar. Se no C6 Carbon o cliente tem tudo que precisa de um banco, mais a gente, por que não larga os outros de uma vez? Ah, vai ver que é porque ela tem mais grama, né? Ou aventura? Tipo que fica te jogando de um lado pro outro? C6 Carbon, abra sua conta. Tá esperando o quê? Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança de sua casa e forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa de sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue nem por mais um minuto. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigado. Realmente são perguntas que eu não posso... E aí, bora de bet?
sei que aí agora ficou muito pior. Aí agora eu fui colocar, entendeu? Eu coloquei uma sinuca de bicho, sabe assim, aquela sinuca de bico das mais nervosas. Aí eu envolvi a Polícia Federal Militar Civil, tá certo? A Vivo, Telecom, Quem tem a coragem de chegar ouvidoria, bem o pertinho pra MPMG, o pintar Fórum onça Federal, pintada? a Prefeitura. O bicho preguiça que vem ensinando porque não gosta de acordar cedo. Vamos dizer assim, E arara azul fica vermelha de vergonha e roxa de raiva e branca de medo. Vem aí os livros que vão responder quase tudo. Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças. São 30 volumes que contam sobre os animais e a importância de preservar a natureza. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione! No século X, um grupo de vikings está no topo do mundo. Onde agora chamamos de Noruega, e estão em direção às ilhas Shetland, na costa da Escócia moderna. E enquanto eles podem estar prontos para qualquer coisa que o Mar do Norte pode trazer para eles, nada pode prepará-los para o que está acontecendo no céu setentrional. 1 minuto, luz do sol. De repente, uma sombra começa a encobrir o sol. O que está acontecendo? A mitologia nórdica fala sobre lobos gêmeos que rastreiam o sol e a lua. Quando eles os pegam e os devoram, isso sinalizará o início do Ragnarok, o fim de todas as coisas. Para um viking, a questão que ele deve enfrentar é simples, porém assustadora. É isto? Com o sol do meio-dia escurecendo a cada segundo, este é o fim do mundo? Os vikings não eram os únicos povos antigos que usavam criaturas para explicar o inexplicável. Na antiga China, pensava-se que um dragão devorou o sol. Este é o mau presságio que é um eclipse solar. Historicamente, na China, as pessoas saíam e batiam vasilhas porque acreditavam que o eclipse solar era um mau presságio de um dragão devorando o sol. E ao bater vasilhas, eles assustavam o dragão. No caso de um eclipse solar total, na verdade fica razoavelmente escuro. Pode durar vários minutos. Você não sabe se o sol vai retornar. Você poderia enlouquecer com incerteza sobre o seu futuro e certamente as culturas antigas reagiriam por vezes de forma muito negativa a um eclipse. Haveria assassinatos em massa. Tudo poderia acontecer, o caos poderia reinar. Em 585 a.C., um conflito de 6 anos, próximo da Turquia de hoje, vira um caos quando o dia vira noite. Há evidências de que em 28 de maio de 585, uma batalha entre os mídios e os lídios foi interrompida devido a um eclipse solar. Eles estavam no 6º ano se enfrentando e, perto do pôr do sol, um eclipse solar aconteceu. O campo de batalha fica silencioso quando todos os envolvidos olham para o céu. E eles disseram: os deuses estão nos dando um sinal, não deveríamos lutar. Então fizeram uma trégua e até ofereceram seus próprios filhos e filhas para o outro lado para o casamento. Foi uma coisa boa, mesmo que inicialmente se pensasse ser um mau presságio. Então, o que realmente está acontecendo durante um eclipse solar? Um eclipse solar ocorre quando a Lua fica exatamente ou quase exatamente entre a Terra e o Sol. Então a Lua bloqueia parte ou todo o disco do Sol. E o Sol é tão importante em nossas vidas que a ideia de que algo está acontecendo na frente dele, o está encobrindo, seria simplesmente um evento extraordinário. Então você pode imaginar que isso criaria medo. Ou talvez seria interpretado como um sinal de que alguma coisa terrível aconteceria. Mas nada disso importaria. Eclipses na Terra não seriam possíveis sem uma coincidência incrível. Uma
que não é duplicada em nenhum outro lugar no nosso sistema solar. O Sol e a Lua, por acaso, têm o mesmo tamanho aparente em nosso céu. Isso porque enquanto o diâmetro da Lua é aproximadamente 400 vezes menor do que o do Sol, a Lua está 400 vezes mais perto de nós. É um acidente celestial o disco da Lua cobrir o disco do Sol. E então, esses eclipses têm fascinado astrônomos por milhares de anos. O alinhamento perfeito da Lua da Terra torna os eclipses possíveis. Mas esse será sempre o caso? Ano após ano, polegada por polegada, a Lua está se distanciando da Terra. Algum dia, no futuro distante, a Lua não bloqueará mais completamente o Sol. A Lua continua a se afastar da Terra, aparecendo cada vez menor no céu. Significa que em aproximadamente meio bilhão de anos, eclipses solares totais não vão ser mais possíveis. Então, vivemos em uma época especial onde podemos apreciar a beleza do que os antigos achavam ser maus presságios. E agora os compreendemos e podemos apreciá-los por sua beleza e por serem realmente raros. Nossos antepassados também viram eclipses lunares como um mau presságio. Um eclipse lunar profetizou fome e doença segundo os chineses. No Japão, os eclipses lunares eram associados a terremotos e significavam que desastre estava a caminho. Mas a ciência apoia esta superstição? Se o céu ficar preto, o chão vai tremer e rugir? Os antigos observavam cautelosamente o céu noturno, onde mudanças repentinas podem predizer a destruição iminente. O desaparecimento da Lua em um eclipse lunar total infligiu medo em nossos antepassados. Mas também, como alguns acreditaram, causaram terremotos. Algumas pessoas no Japão, em especial, pensaram que eclipses lunares totais causaram terremotos maiores ou mais frequentes. Eram maus presságios por essa razão. 21 de dezembro de 2010. Pela segunda vez nos últimos 2 milênios, um eclipse lunar acontece no dia do solstício de inverno. No Japão, um terremoto de intensidade 7,4 provoca alertas de tsunami ao longo da costa. 30 anos antes, um terremoto de 7,7 matou 25 mil pessoas no Irã, apenas algumas horas antes do começo de um eclipse lunar total. Poderia ser que quando o Sol e a Lua estão em alinhamento perfeito, suas gravidades combinadas têm influência suficiente na Terra para provocar terremotos mortais? A verdade é que se você observar estatísticas de longo prazo, você não vê isso. E fisicamente não podemos pensar em uma razão porque um eclipse lunar total ou um eclipse lunar parcial causaria mais terremotos. É pura besteira. O eclipse lunar acontece quando a sombra da Terra encobre a Lua. Se o desaparecimento da Lua não fosse aterrorizante o bastante para os olhos antigos durante alguns eclipses, a Lua, na verdade, muda de cor. Quando nossa Lua passa pela sombra da Terra, ela pode ficar vermelho sangue. Para os antigos, esse era um mau presságio. Da perspectiva da Lua, durante um eclipse lunar total, a Lua está recebendo a luz do Sol, de todo o nascer do Sol e do pôr do Sol da Terra. E essa luz é predominantemente laranja ou vermelha, viajando por esse ar, poeira e todo o resto da atmosfera. Tão assustadores como eram, alguns observadores dos céus finalmente perceberam que os eclipses eram previsíveis. Presságios do céu são algo que você pode fazer uso. Se você tem um maior conhecimento de eclipses, você pode usá-lo.
Uma pessoa que tirou vantagem desse conhecimento foi o renomado explorador Cristóvão Colombo. Em 1502, Colombo e sua tripulação ficaram presos na Jamaica e a comida estava acabando. E os nativos, basicamente, não estavam mais pensando que havia algo especial e divino, sabe? Eles estavam perdendo sua força. Dizem que Colombo tinha acesso ao Almanaque Perpétuo, que continha mais de 300 páginas com tabelas, mapas e previsões de eclipses. Colombo, por acaso, sabia que havia um eclipse lunar total se aproximando na próxima noite. E ele disse aos nativos que, se não continuassem a abastecer de comida, a lua desapareceria. Com certeza, na noite seguinte, um eclipse lunar aconteceu mesmo, como previsto por Colombo. E isso o elevou, sua sabedoria aos olhos deles. E no dia seguinte começaram a fornecer mantimentos e serviços mais uma vez. Foi dito que todo conflito é baseado em decepção. E alguns dos maiores líderes militares do mundo usam decepções baseadas em eclipses lunares. Dizem que o famoso T.E. Lawrence, mais conhecido como Lawrence da Arábia, cronometrou seu ataque em Aqaba com um eclipse lunar. Turcos muçulmanos defendendo a cidade estavam distraídos na noite do eclipse. Como era sua tradição, eles espardos fazendo barulhos, atirando com rifles e batendo vasilhas com um esforço para resgatar a lua. Usando seu conhecimento da ciência e superstição, Lawrence e seus guerreiros árabes foram vitoriosos, tomando a cidade sem perder um único homem. 20 de setembro, 331 a.C. Alexandre o Grande está em menor número e seguindo para a derrota pelas mãos do imperador Dário da Pérsia. Alexandre o Grande era muito inteligente. Há um eclipse lunar. Você sabe que é um presságio de alguma coisa. Você não quer que seu próprio exército fique desanimado. Então, ele usou o eclipse como um golpe de marketing. Conforme a lua brilha vermelho sangue, a arma secreta de Alexandre entra em ação. E o grande líder lança um plano desesperado para se salvar seus homens e seu império. Prova de o Telegram morreu. Todo mundo usando isso. Eu acho que é um jeito de ir pro oeste. É possível navegar em mar aberto. Eu tenho uma coisa que vai mudar tudo isso. Tem permissão até de... Eu não vou arriscar meus barcos em uma aventura ridícula. Em nome de Deus, quem são vocês? Esse não é o fim. É só o começo. Tem permissão de literalmente destruir a tua vida. Às 10 da noite, no History 2. Tua vida, um bem material teu. Agora, Estação Saúde do metrô chama-se Estação Saúde Ultrafar. O novo projeto da maior farmácia online do país para apoiar o transporte público da maior cidade da América Latina. Pois é, a Ultrafarma não mudou em nada. Para melhorar a sua qualidade de vida, ela continua investindo na saúde. Ultrafarma diminuindo a distância entre a saúde e você. Se você sonha em ficar com os pés na areia, o Kayak tem aluguel de carros a ótimos preços para chegar lá. Kayak. Sonhe, busque, viaje. Como eu me sinto no Walt Disney World. É tipo assim. E assim. E é ainda melhor com todo mundo junto. Como eu me sinto na Disney. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança da sua casa e forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa da sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue.
Nem por mais um minuto. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigada. Quer ganhar um AP esse ano? Num piscar de olhos, a Plano e Plano pode mudar seu destino. Quando você pode AP. E o primeiro passo é se inscrever gratuitamente na promoção. Corre lá no site. É muito simples e fácil participar. O cadastro é grátis. E quando você vê, um dos 4 APs pode ser seu. Quando você vê, tá de AP. Promoção. Quando você vê, tá de AP. 4 sorteios durante o ano. 4 apartamentos grátis da Plano e Plano. Você nunca teve tanta chance de ser sorteado. Inscreva-se agora mesmo e comece a torcer. Quando você vê, tá de AP. Você pode ganhar, comprar e decorar. Promoção. Quando você vê, tá de AP. É simples, é fácil, é grátis. É a sua grande oportunidade de ganhar. A hora é agora. Aproveite. Na Plano e Plano tem sempre um AP perfeito pra você. Quando você vê, tá de AP. Uma vida cheia de escândalos e controvérsias. E uma imensa tarefa para preservar o reino. Charles III, aos 73 anos, entra para a história como o monarca britânico mais velho a iniciar um reinado. Charles, o novo rei, especial, segunda, às 10h55 da noite, no History 2. Tão venerada quanto questionada. Caifás tem um grande papel, geralmente negativo, como o homem que orquestrou a morte de Jesus. Guia espiritual para alguns, motivo de conflito para outros. Martinho Lutero tinha muitos amigos aqui, mas também tinha muitos inimigos. E seu inimigo mais forte era o cardeal Albert. Especial Religião, sábado, às 7h05 da noite, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. No mundo antigo, maus presságios dos céus eram explorados para mudar a história. Em um campo de batalha na Mesopotâmia, Alexandre o Grande transforma um eclipse lunar em uma arma de medo. Alexandre o Grande espalhou a notícia através dos seus astrólogos de que o eclipse lunar significava que os persas iriam perder. Seus homens se encorajaram. Eles se certificaram de transmitir esta mensagem para o exército inimigo. Eles perdem coragem. É um golpe fantástico no fato de enfraquecer o moral do inimigo. É o que os ajuda a ganhar a batalha. O mau presságio, unido à superioridade tática de Alexandre, é um golpe devastador contra os persas, conforme Alexandre tem sua vitória e entra para a história. Quase 300 anos depois, outro presságio faria parte da traição e assassinato mais notórios da história. De um cume nas montanhas no norte de Roma, observadores se reúnem e assistem com temor conforme um ponto vermelho surge no céu noturno. A data: 15 de março, 44 anos antes de Cristo, os idos de março. Júlio César está morto. E agora parece que Marte está furioso. Os romanos tinham um colégio de pontífices, que eram responsáveis por interpretar os presságios. Presságios nos céus, presságios de pássaros, presságios em todo lugar. Eram eles quem procuravam e o que significa. Na noite da morte de Júlio César,
Foi dito que Marte estava especialmente brilhante e vermelho, como se estivesse marcando o triunfo sobre o imperador. Mais de 2000 anos depois, sabemos que Marte não é vermelho porque está furioso. Marte é vermelho, literalmente, porque ele é enferrujado. Há vestígios de água na superfície de Marte e abaixo da superfície. Vestígios de quando Marte se formou. E ele enferruja ou oxida o ferro na superfície. Mas por que Marte ficaria mais brilhante em certas noites, dando um poder extra como um presságio? A distância entre Marte e Terra varia conforme os dois planetas orbitam o Sol. A Terra circula o Sol a cada 365 dias. Marte leva 687 dias, significando que algumas vezes, durante suas órbitas, a Terra está ficando cada vez mais perto de Marte. Finalmente, os planetas alcançam a fase que os astrônomos chamam de oposição. Isso é, quando Marte e o Sol estão em lados opostos da Terra. É durante a oposição que Marte está mais próximo da Terra e brilha com mais intensidade. Quando o Sol está diretamente entre Marte e a Terra, os planetas estão mais longe um do outro, aproximadamente 7 vezes mais longe do que estavam durante a oposição. Observadores antigos costumavam ver presságios em objetos celestiais brilhantes que conhecemos hoje como planetas. Mas um planeta poderia ser responsável por um mistério antigo enterrado nas florestas da península de Yucatán, no México? Durante anos, arqueólogos estudando as ruínas maias em Chichén Itzá se perguntaram por que escadarias gêmeas em um dos prédios estão fora de alinhamento. Poderia estar, de alguma forma, ligado aos pontífices astrônomos que exerceram grande poder na cultura maia? Ao contrabalancear as escadas, que mensagem estavam tentando mandar através dos séculos? Nós sabemos isso. Os maias chamavam Vênus de a Grande Estrela. Os líderes maias sempre levavam em consideração a posição de Vênus em seus cálculos para batalhas e invasões. Quando Vênus está perto do horizonte, ele pode reluzir, ele pode mudar de cor. Vênus foi descrito como um OVNI mais vezes que qualquer outro objeto no universo. Você pode imaginar, para os antigos, quando estava fazendo aquelas coisas estranhas, aquele brilho e mudanças de cor, isso poderia ser visto como um mau presságio. Os maias, na verdade, cobriam suas chaminés, pois eles temiam que a luz maligna de Vênus pudesse entrar em suas casas. Se você olhar para Vênus, órbita após órbita, mês após mês, você vai notar que ele traça um padrão no céu. Esses padrões diferentes são refletidos na arquitetura maia. E então, a mensagem misteriosa é revelada. O desalinhamento da grande escada de El Caracol, um antigo observatório maia, combina perfeitamente com a aparição mais ao norte de Vênus. Luzes brilhantes no céu sempre atraíram a atenção de nossos antigos antepassados. E enquanto algumas eram meramente agourentas, outras estalavam com a ameaça de um ataque iminente. Nos limites setentrionais mais ermos do Alasca, a escuridão reina. Os ursos polares são comuns lá. Então também são os alces e outras criaturas perigosas que servem tanto como predadores de caça para os poucos que fazem desta terra seu lar. É escuro e assustador, e potencialmente mortal. Repentinamente, um homem caçando vê uma ameaça conhecida por seu povo desde os tempos antigos. Então ele faz o mais natural, o que gerações de nativos do Alasca fizeram antes dele. Ele puxa sua arma e prepara para se defender
de um redemoinho elétrico que ele vê nos céus. Luzes resplandecendo. Uma sinfonia de cor misteriosa e sempre mudando. Hoje conhecemos esse fenômeno como a aurora boreal, as luzes do norte. E para muitas culturas, como os esquimós vivendo perto de Barrow, Alasca, a aurora é um mau presságio. Auroras. As luzes do norte ou do sul normalmente são vistas como maus presságios porque há essas luzes fantasmagóricas no céu e estão cintilando e são de origem desconhecida para as pessoas que as observam. Os deuses estão furiosos ou algo assim? Então, o que causa esse espetáculo cintilante no céu? As auroras são exemplos fascinantes da interação entre o Sol e nós aqui na Terra. O Sol tem o que chamamos de clima espacial. São as explosões solares ou outros fenômenos associados à atividade magnética do Sol que despejam em nosso planeta não apenas alta radiação, mas também partículas energéticas. A Terra tem um campo magnético. Agora, se esse campo magnético estivesse em isolamento, ele pareceria como uma maçã sem centro, mas não está em isolamento. As partículas carregadas solares ejetadas pelo Sol invadem a Terra, nivelando o lado mais próximo e esticando o outro lado daquele campo. Também tem buracos no norte e no sul, chamados de vértices polares. O vento solar pode circular nos vértices polares, criando a aurora boreal e a aurora austral. Eles estimulam os gases na nossa atmosfera e, dependendo dos gases que são estimulados, você tem cores diferentes. Esses gases diferentes são exatamente os que são usados para fazer placas de neon que vemos em uma loja. Quando você vê aquela palmeira verde ou aquela placa vermelha, esses são gases diferentes sendo energizados. E é a luz escapando conforme os elétrons mudam os níveis de energia que enxergamos como essas cores diferentes. O espetáculo de luz extraordinário que uma aurora mostra não é a única forma de vivenciar uma. No entanto, você pode ouvir uma aurora também. Sempre existiram histórias de pessoas ouvindo sons associados à aurora, estouros e assobios. Mas não era claro se essas eram apenas histórias ou realidade, até que recentemente, quando cientistas conseguiram finalmente gravar isso sob circunstâncias bem específicas, você pode ouvir assobios e estouros associados à energia do Sol interagindo com a atmosfera da Terra. O que causa o som ainda tem um pouco de mistério. Pesquisadores acham que as mesmas ondas de energia solar que geram as luzes extraordinárias no céu também são responsáveis pelos sons próximos do Sol. O fenômeno das auroras é um antigo mistério que se estende pelo cosmos. Júpiter tem auroras incríveis que vemos regularmente. Saturno tem auroras. E até Vênus. Presságios, agouros e sinais são como os antigos explicavam seu universo. Hoje, os astrônomos estão fazendo descobertas notáveis que ajudam a explicar a ciência por trás desses eventos que eram aterrorizantes. Uma das coisas que é realmente incrível sobre a época em que vivemos é que todas essas coisas que eram muito assustadoras para os nossos antepassados, agora as compreendemos através das lentes da ciência. Os humanos sempre quiseram saber sobre o futuro. Mesmo você sendo um romano antigo, um chinês antigo, uma pessoa morando na América no século XXI, nós queríamos procurar sinais na natureza, sinais nos céus, que possam nos ajudar a entender as coisas, podem nos tranquilizar para sabermos o que acontecerá no futuro. Conforme aprendemos mais sobre o universo, o conhecimento está substituindo o medo. As pessoas vão para o norte para ver a aurora, fazem cruzeiros para ver eclipse. Os maus presságios de ontem são as atrações turísticas de hoje. Então, esta é a humanidade no limiar do século XXI, se esforçando para entender e vivenciar em primeira mão o que os homens e as mulheres através dos milênios outrora viram como maus presságios. Cometa, vocês não do vaso, tem um outro que vai vir em 2029, parece que tá aí de volta. Apófise, entendeu?
história. Já imaginou um músico não poder escutar? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um dos maiores compositores de toda a história, Ludwig van Beethoven. Ele nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha, e foi seu pai, um homem muito severo, quem lhe deu suas primeiras aulas de música. Com apenas 5 anos de idade, Beethoven já demonstrava grande habilidade ao piano, e aos 8 passou a ter aulas com o músico Christian Neff, que, impressionado com Beethoven, lhe deu uma profunda formação musical, permitindo que com apenas 11 anos ele se tornasse músico profissional. Aos 16 participou de um recital para o grande compositor Mozart, o qual se impressionou com o talento do jovem Beethoven. Ainda que sua carreira se mostrasse promissora, em casa ele enfrentava momentos muito difíceis. Numa época em que a medicina ainda era limitada, Beethoven perdeu 3 de seus irmãos ainda bebês, além de sua mãe tão amada que veio a falecer de tuberculose quando ele tinha 16 anos. Seu pai mergulhou no vício do alcoolismo e Beethoven, apesar de jovem, se viu obrigado a tornar-se o chefe da família, cuidando de seus 2 irmãos menores, Caspar e Nicolaus. Em 1792, aos 22 anos, Beethoven se mudou para Viena, na Áustria, cidade que era a capital mundial da música e onde viviam os maiores compositores de seu tempo. Em Viena, Beethoven estudou com grandes mestres da música, como Joseph Haydn e Antonio Salieri, e ali compôs todas as suas principais obras. Aos 26 anos, porém, Beethoven começou a perder a audição. Este fato, obviamente, lhe deixou profundamente incomodado e até mesmo envergonhado, mantendo em segredo por muitos anos a sua deficiência. Mas apesar de lhe ter trazido grande sofrimento, Beethoven, ainda assim, continuou a compor. Aos 54 anos, em 1824, 3 anos antes de sua morte, Beethoven compôs uma de suas obras mais conhecidas, a sua 9ª Sinfonia. Dizem que enquanto a escrevia, encostava seu ouvido junto ao piano para que conseguisse ouvir as notas. Talvez a surdez tenha lhe impedido de escutar suas próprias músicas, mas impulsionado pelo amor à sua arte e comprometido com seu talento, Beethoven presenteou o mundo com composições que tocam e tocarão para sempre o coração de toda a humanidade. Os Andes não devolvem o que eles tiram. Ditado chileno. Cordilheira dos Andes.